Mas, Felipe Tonon, se tem algo que a idade já vai trazendo muito tempo de Estados Unidos da América, muito tempo na esperança que esse país resolvesse a questão imigratória ao ver tantos brasileiros, não só brasileiros, todas as outras pessoas de outros países, mas brasileiros, a quantidade de brasileiro que a gente acompanha de perto, gente trabalhadora, gente que paga os seus impostos em dia, que criam seus filhos aqui, mas não conseguem ter a tranquilidade de viver aqui, porque toda hora tem uma novidade em relação à imigração. E quando vai chegando a proximidade de uma nova eleição presidencial, os discursos hoje cada vez mais radicalizados do Partido Republicano vai tirando qualquer esperança de uma lei que realmente pudesse regularizar o imigrante indocumentado por aqui. E agora nós temos uma ofensiva do governador do estado da Flórida contra a imigração, incluindo leis que podem agravar, inclusive, o viés racial. Impressionante o que quer o governador da Flórida, Felipe Tonon. Pois é, Rogério, está em campanha, né? Campanha para tentar aí a vaga republicana, a corrida à Casa Branca, e o Ron DeSantis, né? Ele tem essas ambições, né, de concorrer à presidência. Ele está analisando, Rogério, um pacote amplo de medidas sobre imigração que representaria repressão, talvez a repressão mais dura contra a imigração ilegal adotada por qualquer estado em mais de uma década. São previstas aí para serem aprovadas em questões de semanas, porque os republicanos têm supermaiorias nas duas casas no estado e as leis são parte do que o Ron DeSantis descreve como uma resposta à política de fronteiras abertas do presidente Joe Biden, que, segundo o governador, permitiu a entrada de um fluxo descontrolado de imigrantes vindo do México. As leis devem expor pessoas a acusações criminais por abrigar, contratar ou transportar imigrantes que estão no país sem autorização legal, além de exigir que hospitais perguntem a pacientes qual é seu status migratório e repassem a informação ao Estado, invalidar carteiras de motorista emitidas em outros estados a imigrantes que estão no país sem permissão legal, impedir a admissão de imigrantes em situação irregular na Ordem dos Advogados da Flórida e instruir o Departamento de Polícia a prestar assistência às autoridades federais na implementação das leis de imigração nacionais. E separadamente, Rogério, Ron DeSantis já propôs eliminar o pagamento das mensalidades de faculdade de estudantes que estão no país sem autorização legal e para beneficiários do DACA, né, o programa que impede a deportação de imigrantes que entram no país quando eram crianças, né, isso da era Obama. A lei sobre mensalidades foi promulgada em 2014 por o antecessor dele, o Rick Scott, hoje senador republicano. Essas novas medidas, Rogério, representam a legislação imigratória estadual de maior alcance desde 2010. Naquele ano, Arizona, o estado situado na fronteira ali, né, que na época era o maior corredor americano de tráfico de pessoas, aprovou uma lei exigindo que a polícia pedisse comprovantes de status migratório às pessoas que abordavam se houvesse motivos para desconfiar que estavam no país de maneira ilegal. Rogério, olha, são várias, né, propostas aí que devem ser aprovadas na Flórida, né, que combatem bastante, né, os imigrantes. E não é nem só a questão da imigração ilegal, né, Rogério? A gente vê muito parecido com o que acontece na Itália, né? Na Itália, o governo da extrema-direita ali, da Giorgia Melania, ela também aprovou lei que pune quem abriga o imigrante, quem protege o imigrante. Uma das propostas é exatamente isso, é você punir quem protege o imigrante. Então isso pode englobar aí entidades, igrejas, né, uma série de organizações aí que apoiam os imigrantes nos Estados Unidos. Pois é, e é interessante, Felipe Tonon, porque a Flórida economicamente cresceu muito nos últimos anos. Você vai à Flórida e recebe informação, principalmente dos brasileiros que estão por lá, reconhecendo que DeSantis fez um bom trabalho até então e há elogios, principalmente durante a pandemia. E há um certo direcionamento de grandes empresas americanas para a Flórida e o estado tem realmente
avançado, isso tem sido interessante. Mas essa força da mão de obra de imigrantes indocumentados tem peso muito grande por lá também. Todos os lugares que você anda na Flórida, tem uma pesquisa recente que traz que a cada 5 moradores da Flórida, um é imigrante, é um percentual realmente alto da população. E o que mais me entristece é que essa decisão do DeSantis para radicalizar o seu discurso, tanto quanto Donald Trump já faz e escolheu esse caminho e colocou como alvo os imigrantes indocumentados, há um apoio republicano amplo para o aumento das deportações dos imigrantes que estão no país de forma ilegal. Isso vem de uma pesquisa da Pew Research. 8 em cada 10 republicanos dizem considerar importante aumentar as deportações. O que me deixa chateado é o fato de nenhum deles pensar numa questão mais humanitária de legalizar as pessoas, ou pelo menos dar uma situação legal para as pessoas que vivem aqui, que trabalham, que pagam os seus impostos, que têm filhos americanos, tem toda uma situação que até então sempre foi muito cômoda para o país, né? Você explora essa mão de obra que acaba sendo uma mão de obra barata, que tem uma importância muito grande nesse momento na economia americana durante o período da pandemia. É bom lembrar, Felipe, disso, que durante o período da pandemia, quem segurou muito a economia americana foram os imigrantes, porque era o imigrante que ia fazer delivery de comida, era o imigrante que ainda se arriscava a trabalhar mesmo com a pandemia matando muita gente. Isso tem que ser reconhecido, tem que ser lembrado. Eu acrescento ainda algo que me entristece, e eu entendo que cada um pode ter a sua posição. Um é republicano, o outro é democrata, isso faz parte da democracia. Mas eu realmente, Rogério Maria Braga, tenho dificuldades de entender pessoas, brasileiros, que chegaram aqui ilegal também, viveram toda essa dificuldade de se morar nos Estados Unidos sem o documento americano, e depois que legalizaram, olha, lavaram as mãos e, o pior, fazem campanha para candidatos que são contra nós. Eu não estou entrando nem na questão da ideologia política, eu estou entrando contra aquele que faz um discurso contra o imigrante, não valoriza o que nós fazemos. E essa lei do estado da Flórida vai fazer com que todo imigrante indocumentado, de uma certa maneira, vire um bandido no estado. Porque você deixar nas mãos da polícia a decisão se ela vai abordar alguém ou não, como que vai ser isso? Vai abordar quem, Felipe? O negro? Provavelmente, que é um percentual altíssimo lá na Flórida. Será que isso é justo? E aí, amigo, esses que vivem do imigrante brasileiro e vivem do imigrante brasileiro indocumentado, nessa hora jogam contra nós. Ficam se manifestando nas redes sociais contra nós, contra os imigrantes, contra os indocumentados. Quer dizer, que tenha a sua opinião, mas que respeite, tenha a dignidade de respeitar o trabalhador brasileiro. A gente sabe das histórias, você viveu aqui nos Estados Unidos por muitos anos, a gente sabe a quantidade de brasileiro que vive aqui, que trabalha arduamente, que é correto, que paga os seus impostos bonitinho e não consegue o documento. Eu realmente me entristeço muito com isso, Felipe Tonon. Compartilho do mesmo sentimento, né, Rogério? Já conversamos tanto sobre isso, né, e realmente não consigo entender também, né, como o brasileiro com documento
né, reage de uma certa forma com preconceito àquele que não tem documento. Esquece que são todos iguais, né, Rogério? Todos saíram do seu país, ninguém nasceu aí, são todos imigrantes, com ou sem documento, isso é uma mera formalidade. A gente sempre fala aqui, reitera aqui, e essa união da comunidade brasileira, não só da comunidade brasileira, mas da comunidade imigrante, é imprescindível para que políticos, né, que aprovam as leis, que entregam as leis, não tenham essa mentalidade que a gente vê na Flórida, um estado formado por imigrantes, que recebe o mundo inteiro, talvez um dos estados mais visitados dos Estados Unidos, dependem fundamentalmente de cada imigrante, seja ele turista, seja ele trabalhador que atende ao turista. Então, é uma mentalidade totalmente inoportuna e inapropriada para o tempo que vivemos. Pois é, e essa lei cria um ambiente que uma pessoa pode ser visada, quer seja imigrante, cidadão ou turista, porque um cidadão americano levando no seu carro um indocumentado pode ser processado por causa disso. É bom lembrar que na Flórida nós temos 722 mil cidadãos americanos no estado vivendo em famílias com um ou mais imigrantes que estão no país sem permissão legal. Olha, nós temos que repudiar esse discurso político, eleitoreiro e muito ofensivo a trabalhadores que lutam e deixam o seu sangue aqui nos Estados Unidos da América. Eu espero que brasileiros que concordam com essa ofensiva do governador do estado da Flórida repensem isso e lembrem-se de como chegaram aqui, de como viveram aqui durante muitos anos indocumentados. Essa é a minha opinião. Felipe Tonon, alguma coisa a acrescentar, meu querido? Não, só assina embaixo, é a minha opinião também. Ótimo, meu querido, ótimo. Um abraço, Felipe Tonon. Daqui a pouco chega aí, Papo de Bola apresentado por mim, junto com o jornalista Wellington Campos. Um abraço, Felipe, muito obrigado e até amanhã. Ouvinte, até amanhã. Um abraço, até amanhã.